Fala Tricolada, tudo bem com vocês? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal, o canal da família Tricolor. Deixa o like, que vai nos ajudar bastante, se inscreva no canal, tá ok? Clica no sininho aí para receber as notificações. Rapaziada, é pré-jogo, jogo complicado, jogo difícil para o Fluminense. O Corinthians vem reforçado para esse término aí, segundo turno de Brasileirão. E o Fluminense vem de uma sequência muito ruim, que perdeu 5 pontos jogando 2 partidas seguidas no Maracanã. E para times que dava para vencer, né? Fortaleza e Atlético Goianiense. Não tem como um time vestindo a camisa do Fluminense, com a tradição que tem o Fluminense, em dizer que não dava para ganhar do Fortaleza e o Atlético Goianiense. Aí arrego, né? Não tem como. E agora a gente vai, briga de cachorro grande, a gente vai lá para Itaquera encarar o Corinthians. Jogo importante aí da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então vamos para o nosso pré-jogo. Tá tudo aqui no meu caderno, todas as anotações que são necessárias para você saber sobre essa partida. Então vamos lá, horário, 21 horas, tá? 21 horas da noite, com transmissão pelo Premier e pelo Sport TV. Vai ter live no horário do jogo, a gente vai reagir à partida. Vai estar eu, minha esposa e meu filho assistindo a esse jogo. Então, liga na TV e liga aqui no YouTube para assistir a nossa live de reação ao jogo. Quem vai apitar o jogo é o Marielson Alves, da Bahia, árbitro baiano. E o retrospecto? Retrospecto do confronto entre Fluminense e Corinthians. São 114 jogos na história, com 41 vitórias do Fluminense, 33 empates e 40 derrotas. Então está bem equilibrado. 41 vitórias para o Fluminense e 40 para o Corinthians. No primeiro turno, o jogo foi empate, foi 1-1. O jogo foi em São Januário, o Maracanã estava ocupado naquele momento. Quem fez o gol foi o Casares, justamente o Casares que saiu do Corinthians para vir para o Fluminense. O Corinthians, rapaziada, recebe o Fluminense na Neoquímica Arena pela 10ª vez desde a inauguração do estádio. É a 10ª partida, será a 10ª partida nesse novo estádio do Corinthians. O Corinthians venceu 5 vezes lá, empatou 2 e o Fluminense derrotou o Corinthians na Neoquímica Arena 2 vezes. Então, retrospecto favorável ao dono da casa. Corinthians sexto colocado com 37 pontos, 9 vitórias, 10 empates e 6 derrotas. O Corinthians tem um retorno importante que é o do William. Estava no Chelsea, lá da Inglaterra, na Premier League, contratado recentemente. Ele se recuperou de um desconforto muscular. Para o nosso azar, vai encarar o Fluminense nessa quarta-feira à noite. Desfalques. Jô está fora, o centroavante, número 77 do Corinthians, foi resolver assuntos particulares. Quem também desfalca a equipe do Corinthians é o meia Rony e o outro meia também, Juan Oliveira, ambos por contusão. Então o Corinthians terá em campo o quarteto de reforços que chegaram aí para o segundo turno. William, Renato Augusto, Juliano e Roger Guedes. Não falei que a coisa ia ser difícil para o Fluminense? Será que o Fluminense ajudou, né, pelo menos o Marcão ajudou na escalação para encarar esse time forte do Corinthians, que está se formando aí nas mãos do Silvinho? A gente vai falar da escalação do Fluminense já já. Então vamos para a escalação do Corinthians. O Corinthians tem uma zaga envelhecida, na minha opinião, né, que pode sofrer um pouquinho com a velocidade do Luiz Henrique ou com a possível ou esperada boa atuação do Caio Paulista pelo outro lado. São jogadores de velocidade e de intensidade pelos lados do campo que pode surtir algum efeito em cima do Fagner, pelo lado direito, veterano Fagner, e pelo lado esquerdo também em cima do outro veterano Fábio Santos. Então vamos para a escalação do Corinthians. O goleiro é o Cássio, bom goleiro Cássio. Lateral direito Fagner. A dupla de zaga é Gil e João Vitor. E na lateral esquerda o Fábio Santos. O meio de campo é formado da seguinte forma, é um esquema 4-1-4-1. Então, um volante, 4 meias e um atacante mais à frente. O volante é o Victor Castilho, é o volante da equipe corintiana. E o quarteto ali do meio de campo é o Gabriel Pereira pela direita e o William pelo lado esquerdo. No miolo, ali na armação do jogo, tem vamos dizer assim, dois camisa 10. Renato Augusto e Juliano. E no ataque, o centroavante será o Roger Guedes, na ausência do Jô. Então, Roger Guedes será o centroavante, um ataque bem veloz, principalmente com o William pelo lado esquerdo, com o Roger Guedes mais na frente e pelo lado direito o garoto Gabriel Pereira. Com a entrada do William e também ter o Roger Guedes como referência lá na frente,
Me preocupa um pouco as laterais do Fluminense, que são bem fracas na marcação. Tanto o Samuel Xavier, eu acho o Calegari até melhor na marcação do que o Samuel, mas o Samuel voltou como titular da lateral, então ele pode sofrer um pouco aí com o William vindo para cima dele. E pelo lado esquerdo, nem se fala, com o Danilo Barcelos e agora com o substituto do Lucas Claro, que é desfalque. Vamos falar do Fluminense agora, a gente vai chegar na escalação. O Fluminense que é o nono colocado com 33 pontos, 8 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Perdeu 5 pontos nos últimos 2 jogos do Brasileirão, como eu falei para vocês. O Fluminense vai precisar recuperar esses pontos perdidos em casa, jogando fora. Que tal fazer isso contra o Corinthians, né? É possível? É. Peso da camisa, time grande. Mas será que o Marcão ajudou a gente? Antes de chegar na escalação, vamos falar dos desfalques. O Fluminense vai jogar desfalcado do Lucas Claro, que é uma notícia preocupante. Já tem um entrosamento ali com o Nino. Está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Fluminense também tem o desfalque do Fred, que fraturou um dedo do pé. Está fora por tempo indeterminado, então Bobadilha entra no lugar dele. E quem entra no lugar do Lucas Claro é o David Braz. Teve uma conversa de que o Manuel seria o substituto imediato, mas nesse caso aí o Marcão escolheu o David Braz. Eu acho que é um erro a escolha do David Braz e até do Manuel para fazer essa função ali pelo lado esquerdo. Poderia ser muito bem um jogador mais jovem. Testar não, né? Colocar, eu acho que o jogador cresce nessa fogueira, né? Quando um jogo é complicado, contra um time grande, precisando da vitória, eu acho que o garoto mostra o seu valor quando entra em jogos assim, não entrando em babas. Eu acho que o Luan Freitas seria um zagueiro mais rápido, com uma melhor desenvoltura, de cobertura, para dar o apoio necessário ao Danilo Barcelos pelo lado esquerdo, que vocês sabem muito bem que é um fracasso em termos defensivos. Então me preocupa muito a entrada do David Braz pelo lado esquerdo da zaga, porque ao lado dele, na cobertura, que ele vai fazer é do Danilo Barcelos. Então são 2 jogadores pelo lado esquerdo que não trazem confiança, no meu caso, acho que também no caso de vocês, ali principalmente com o ataque do Corinthians, que é muito rápido pelos lados do campo. Mas vamos lá. Tem uma boa notícia, que é o JK, né, com a ausência do Fred, ele ganhou uma vaguinha nos relacionados, será a opção do banco de reservas. E o Nino está pendurado, então atenção Nino para não tomar 3º cartão amarelo para ficar fora da próxima partida. Então estava Lucas Claro e Nino pendurados, o Lucas Claro ficou fora agora e o Nino continua pendurado nessa partida contra o Corinthians. Atenção aí, Nino. Vamos para a escalação do nosso querido e amado Fluminense, com Marcos Felipe no gol, na lateral direito Samuel Xavier, a dupla de zaga formada por Nino e David Braz, na lateral esquerda Danilo Barcelos. O meio de campo formado por André, Iago e Nonato. E o trio de ataque, Caio Paulista, Luiz Henrique e o centroavante Bobadilha. Não gostei. Eu acho que já passou da hora do John Arias entrar nessa equipe titular. Entrando principalmente no lugar do Caio Paulista. Ou tirando 2 volantes, no caso o Iago, e colocando o John Arias nessa função. Eu acho que dá para colocar o Bobadilha iniciando o jogo. Eu acho que pode ser um centroavante útil, seguindo as características do Fluminense jogar. E acho que o Fluminense, o Marcão principalmente, está perdendo tempo mantendo o John Arias no banco de reserva. Eu já entraria com ele jogando pelos lados do campo ou mesmo no meio. Ou uma situação, uma formação tática mais interessante para pegar times assim fortes, como no caso do Corinthians. Porque tem Renato Augusto, tem Juliano, são jogadores que sabem trabalhar a bola e ter a posse de bola, sabe colocar um atacante na cara do gol. Um time que tem o Roger Guedes com velocidade, que sabe fazer o gol. O William nem se fala. O Gabriel Pereira, lá pelo lado direito, também é um bom jogador, jovem, rápido. Então o Fluminense precisaria, na minha opinião, colocar mais gente nesse meio de campo. Eu abriria a mão do Caio Paulista, formaria um ataque com Bobadilha e Luiz Henrique de segundo atacante e um meio de campo com 4 jogadores. Preencheria o meio para não deixar o Corinthians trabalhar essa bola e tomar conta do meio de campo, porque se deixar vai ficar complicado para a gente. Eu acho que é persistir no erro, escalar novamente 3 volantes, André, Iago e Nonato. Coloca mais o meia, trabalha mais a bola, fica com ela, constrói as jogadas. Eu acho um desperdício essa escalação. Não me agrada a permanência do Caio Paulista, não me agrada a permanência do Iago e do Danilo Barcelos lá pelo lado esquerdo. Pela escalação, a gente deve ficar preocupado para o jogo, mas
Fluminense é Fluminense. E a gente já viu o Fluminense fazer coisas que a gente não era inesperável para todos nós devido ao tamanho do clube e ao peso da camisa. Vamos lá, vamos para esse jogo. Aguardo vocês aqui para nossa live para reagir a esse jogo Corinthians e Fluminense lá em Itaquera. Estamos aguardando vocês aqui na live às 21 horas da noite. Tamo junto? Deixa aquele like esperto, se inscreva no canal, tô indo nessa. Fui!